Tudo bom com vocês? Bom, fazendo um vídeo aqui hoje para mostrar como é que configura a VM do GNS3, né, para ela rodar com o Docker, com o roteador da Cisco, um switch, né, barra roteador da Cisco também, e o QEMU, né, para rodar uma VM com um OpenBSD. Tá? Tô fazendo um vídeo porque acho que facilita, né, a forma de configuração, vamos ver como é que está fazendo, porque configurar o GNS3, né, dependendo do caso, não é uma tarefa das mais simples, tá? Então eu espero que esse vídeo ajude aí nessa configuração, tá? Então o primeiro passo, né, que a gente tem que fazer é vir no site do GNS3, né, procurar por download VM, tá? Então vai cair nessa página aqui. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Tá, então eu vou clicar em download aqui e vou baixar um arquivo OVA, né? Eu vou usar nesse caso aqui o VirtualBox, tá? Eu não vou fazer o processo aqui, eu já fiz, né? Então, quando baixar, né, ele vai gerar esse arquivinho aqui, tá? Então eu vou clicar nele, tá? E aí vai abrir a importação da VM dentro do VirtualBox. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele vai começar o processo. Basicamente é só clicar em Finish aqui e ele vai começar aqui a baixar aqui a VM. Eu acho que eu falei baixar a VM, mas não é baixar, né? É importar a VM, ó. Então acabou o processo, a VM está aqui, ó. Então GNS3 VM que a gente baixou lá do site. Daqui eu já poderia continuar, né, o processo de instalação, né, que eu quero apresentar, mas como a gente vai rodar uma máquina virtual dentro de uma máquina virtual, tá, eu vou precisar de outros passos, tá? Então eu deixei aqui no meu site, aqui nós vamos fazer essa virtualização aqui nested, tá, no KVM. Aqui tem os passos para o Linux, mas se eu procurar aqui vocês vão achar para o Windows também, tá? Eu já iniciei esse passo aqui, ver se minha máquina tem suporte, né, a esse tipo de virtualização dentro de uma virtualização. Isso ajuda bastante, né, na velocidade e desempenho da máquina. Não vai ficar maravilhoso, mas, né, vai funcionar. Tá? Então já fiz esses passos aqui, tá? Não vou repetir aqui no vídeo, é só repetir os comandos aqui. Não é de seu processador Intel ou AMD, né, tem algumas alterações, como eu disse, é só procurar os passos para o Windows também. Tá? Nós vamos fazer a partir desse passo aqui de habilitar isso dentro do VirtualBox. Tá, então vou pegar aqui, então estou na minha máquina aqui, vou pedir para listar o nome das máquinas. Dá para ver o nome da máquina aqui, né, mas só para ter certeza, né? Então o nome da máquina está ali, e agora eu vou pedir para habilitar isso aqui. Na verdade, o que acontece, né, se eu vier aqui, ó, essa parte né, virtualization, ela está aqui, ó, System Processor, aí ela está aqui, ó, Enable Nest Virtualization, VT, né, XX. Então não tem como eu clicar aqui, ó. Então o que eu faço? Eu jogo esse comando aqui, ó, tá? E aí passo o nome da VM e falo que eu vou habilitar essa virtualização, ó. Automaticamente ela já habilitou aqui, tá? De novo é um passo opcional, mas se você não fizer, tá, a VM dentro da VM vai ficar bem lento, tá? Dessa forma aí a VM dentro da VM consegue acessar direto, né, a ideia do hardware, tá? Então isso vai ficar mais rápido, vai ficar com uma camada de software a menos, tá? Então eu fiz esse passo aqui, eu vou deixar essa telinha aqui, né, desse terminal, nós vamos acabar usando ele também, tá? Então feito isso aqui, não vou mexer em mais nada a princípio, vou ligar a VM. A few moments later. Beleza, ó. Então carregou. Bom, a princípio eu não vou usar aqui, ó, vou pegar aqui o IP da máquina, né, para fazer essa configuração. Pode fazer por dentro da VM, tá, se você quiser, tá? Você viria aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui primeiro, pegar o IP, que senão depois eu vou acabar esquecendo. Vou pegar o IP da máquina, então SSH, vou fazer o acesso via SSH, GNS3, arroba, aquele IP que tá ali, ó, 9268 5619,
né? Na sua casa provavelmente vai estar um IP diferente. Tá? Se não fosse fazer por SSH, eu entraria aqui, ó. Vou dar um OK. Vou procurar aqui por shell, então open a shell. E vou dar um enter aqui, ó. Eu estaria dentro de um terminal. Tá? Então eu vou acessar a máquina de SSH, que fica mais tranquilo. Então eu vou aceitar a chave criptográfica, a senha é GNS3, tá? Usuário GNS3, senha GNS3, esse é o padrão da VM do GNS3. Aqui vai cair naquele menuzinho que a gente viu anteriormente ali, ó. Vou colocar aqui. Tá? Eu posso dar um Ctrl C aqui, ou também naquele espaço até chegar no shell. Tá? Se eu der um Ctrl C aqui, o terminal pode ficar meio travado, meio zoado. Então eu digito reset aqui, não vai aparecer, mas eu digitei. Tá? Então agora eu estou dentro da VM, tá? E se torna mais fácil ali de digitar os comandos. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer um clone de um script que eu fiz para facilitar então a tarefa, né, para essa VM do GNS3. Tá? Então tá aqui, ó, o projetinho, né, Luiz Santos, GNS3 aulas. Vou copiar o link aqui, ó. Ok. Então vou vir aqui, ó, git clone e aquela URL lá do GitHub. Vou dar um enter aqui. Tá baixando lá o projeto. Vou entrar dentro do projeto. Beleza. Então tem os arquivinhos aqui. Tá? Eu vou usar esse script aqui, né, install.sh. Então, eu vou maximizar a tela para ficar mais tranquilo de enxergar. Então aqui eu estou dentro da VM, né, executando esse script. A VM do GNS3 é um Ubuntu, tá? Então esse script é para Ubuntu, né, mais direcionado para essa VM do GNS3. Se eu fazer na sua casa isso na sua máquina sem ser a VM do GNS3, toma cuidado, né, pode dar algum tipo de problema, use por sua conta e risco, né, mas dá para executar até, mas dá uma olhada no script lá, dá para executar os comandos separados ali. Então ele está fazendo um upload ali da base de mirrors, né, de pacotes do Ubuntu. Tá, então ele está terminando, está um pouquinho lento aqui. Few inches later. Ok, ele terminou. Lembrando, né, de verificar se na máquina real tem espaço, né, para fazer essa tarefa aqui, senão acaba o espaço do HD. Vai dar problema aqui interno na máquina, na VM, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? Então a primeira coisa que ele pede aqui, se eu quero mudar o nome do host, como é um script feito para aula, está dentro de uma VM, e aí eu quero saber, né, se o script foi aplicado ou não. Tá? Eu peço para mudar o nome do host, mas é opcional, se você der enter vai, né, fala que não. Tá? Mas eu vou colocar que sim aqui, ó. Então eu vou mudar, mas se for uma máquina pessoal só não precisa mudar. Aqui ele fala se você quer instalar as appliances, né, do GNS3, no caso são os roteadores Cisco, tá? Eu vou colocar que eu quero, tá? Ele vai fazer o download desses appliances aí de forma automática e já vai colocar nos diretórios corretos aí, né? Se você estiver utilizando a VM GNS3, tá? Se você for colocar na sua máquina, o mais interessante é baixar essas appliances aí de forma individual, tá? E depois você mesmo configura, né, manualmente o GNS3, né? De novo, não é um processo complicado, mas também não é dos mais simples, por isso que eu fiz o script, né, para quem estiver começando aí não sofrer muito com essa configuração. Como eu falei, a internet hoje não está tão rápida, então tem que esperar um pouquinho. 2 hours later. Ok, tá, ele terminou de baixar as appliances, então já conseguiria, por exemplo, usar, né, a VM pela interface web que ele disponibiliza. Tá, então eu poderia parar por aqui, se eu quiser só usar via web. Mas se eu quiser usar, né, a interface gráfica, inicialmente eu fiz para usar via SSH, né, eu continuaria com esse passo aqui. Tá, como nós vamos instalar tudo, né, o gráfico inteiro, então eu vou responder sim aqui também. Tá, não vou só usar via SSH, a ideia desse vídeo aqui é mostrar usando via dentro da VM, tá, usando a interface gráfica do GNS3 na VM, mas dá para usar via SSH também, e aí, né, apareceria a interface gráfica do GNS3 na máquina hospedeira. Tá? É um processo bem interessante. Tá? Então ele vai instalar ali um monte de pacotes, né, que são necessários para esse passo aí.
e vai configurar o SSH para permitir esse acesso do ambiente gráfico via SSH. Few inches later. Bom, aqui ele pede se o Wireshark vai poder, se qualquer usuário, né, os não-roots vão poder capturar pacotes, vou colocar que sim, tá? Porque daí se você quiser ligar o Wireshark, ele teria que, né, ter permissão de root, dessa forma aqui ele não precisaria. One eternity later. Então, vamos lá, então acabou, né, a configuração, né, da parte da interface gráfica com SSH. Agora tem a parte nova aqui, né, que seria a parte da configuração do ambiente gráfico que a gente usa via VM, né, por dentro da VM. Tá? Nas versões anteriores desse script eu não tinha colocado essa parte aqui, mas como vai usar uma máquina virtual dentro da máquina virtual, fica melhor dessa forma aí. Tá? Então eu vou pedir para instalar também. Tá? Então o acesso vai ser via ambiente gráfico do Linux, né? O ambiente gráfico vai ser o i3. Tá? Então ele vai baixar os pacotes necessários aí também. One eternity later. Bom, então acabou, né, de copiar e configurar a parte do ambiente gráfico. Tá? Então, eu instalou o ambiente gráfico para rodar uma VM, né, dentro ali, dá para fazer, né, para usar só o GNS3 sem essa VM, né, mas agora eu vou baixar a VM do OpenBSD, né, que a gente vai usar em algumas aulas de redes 2, por exemplo. Tá? Então, essa é uma forma, então apply-se, né, dentro do próprio GNS3 do OpenBSD, mas essa VM aqui está configurada para aula. Tá? Então ele está baixando agora a VM, tá? E vai configurar também o GNS3 para já aparecer essa VM na interface gráfica, né, do GNS3. A interface web também, né, deve aparecer, eu não testei, mas deve aparecer. Aqui, como um passo opcional, eu tinha colocado para quem estivesse usando a VM, para se não quiser instalar o Pact 3 que a gente usa nas aulas de redes também, em vez de instalar na própria máquina, instalar dentro da VM. Tá? Mas aqui eu não vou instalar, mas, né, seria possível instalar ela ali dentro também, mas eu acho que o Pact 3 seria bem tranquilo para instalar na máquina, tanto Windows quanto Linux, na máquina real e não, né, na máquina virtual. Então eu cancelei. Ele vai terminar a instalação aqui, algumas configurações. E pronto, tá? Foi feito. Tá? A ideia é que já possa utilizar, né, mas eu recomendo dar um reboot. Tá? Então vou fazer um sudo aqui, reboot, tá? E vai reiniciar a máquina virtual. Tá? Ele perdeu a conexão aqui embaixo. Né? E a máquina virtual aqui vai inicializar. Vamos esperar um minutinho. 2 hours later. Ok, tá? Então a máquina já inicializou. Tá? Ele aparece aqui até o menu alterado. Ó, eu coloquei aqui uns dados da OTF para saber novamente o que foi feito. Tá? Ele mostra aí como acessar via SSH. Tá? Então dá para acessar o ambiente gráfico via SSH. Mas o intuito aqui é acessar o ambiente gráfico por dentro da VM mesmo. Tá? Então vamos lá. Tá? Então eu vou dar um OK aqui. Ele vai aqui nesse menu. Tá? Então se eu tivesse via SSH eu poderia escolher essa opção ou essa opção. Ela abriria. Tá? Então para mim o cliente SSH ou o Pact 3, se eu tivesse instalado, nesse caso que eu não instalei, tá por dentro da SSH, tá? E essa nova opção aqui, né, a GNS3X aqui, X, para você rodar o ambiente gráfico por dentro da própria VM. Eu vou clicar nela, tá? Ele pergunta se tem certeza de fazer isso, sim, tá? E ele inicia o i3 aqui. Tem um manual aqui, tá, de como usar o i3. O i3, para quem nunca usou, ele pode ser bem complicado de início, mas para essa parte de gerenciar várias janelinhas aqui de terminais, ele é interessante, por isso que eu instalei ele. Também é uma forma de aprender, né, coisas a mais ali, ó. Mas aqui, ó, no GitHub lá, no GNS3 aulas, tá, ele tem aqui o que eu posso fazer, que só quais são os comandos, tá, que eu posso utilizar dentro desse 3 que eu configurei para aula. Tá, aqui, ó, vamos voltar aqui, vamos criar um projeto chamado teste, tá, vou dar um OK aqui. Então a ideia é que se deu certo, né, aqui vai aparecer, né, ó, switch Cisco, vai aparecer umas máquinas Linux, né, vai aparecer o OpenBSD aqui. Eu vou fazer um teste, tá, então vamos colocar aqui, ó, um NAT, então ele adiciona um NAT, deixa eu ver aqui. Vamos colocar um hub,
Beleza, ó, então temos um hub. Eu não vou fazer uma rede muito complexa não. Tá, vamos adicionar aqui um router Linux. Ó. Quando colocar o router Linux, ele vai fazer o download ali do Docker dele. Tá? Então ele está fazendo download do Docker. Tá? A hora que você puxar esse host aqui também, que também é um host Linux, ele vai fazer o mesmo processo. Isso é feito a primeira vez, né? Depois não é feito mais. Então, feito, tá? Depois o pull ali da imagem, tá? Vamos adicionar aqui, ó, um router Cisco, tá? Tem um switch Cisco aqui, não vou adicionar, tá? E vamos adicionar aqui o OpenBSD também. O OpenBSD ele vai rodar via QEMU, tá? Ele demora um pouquinho para aparecer, né? O grande problema da virtualização que eu fiz lá é por causa desse cara aqui, tá? Então, se você não for usar ele, talvez não precisa fazer aquele passo, né, de fazer a virtualização dentro da virtualização. Claro que é mais interessante, né? Que fica mais rápido a máquina. Mas ele não seria extremamente necessário. Eu vou ligar as máquinas aqui. Então, peguei esse cara aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ok. Aqui, ó. Vamos ligar aqui. E eu vou ligar aqui. E aí eu vou dar um play. O router Linux, como ele é um Docker, tá, ele abre bem rápido, né, na verdade ele já abriu ali. O Cisco, ele usa Dynamics, né, para executar, ele demora para dar o boot, né, mas ele também é relativamente rápido. O OpenBSD é mais lento, tá? Eu vou clicar aqui no router Linux, por exemplo, ó. Ele já vai abrir o terminal, tá? Eu vou clicar Alt Shift setinha para baixo, ó, ele vai deixar o terminal ali embaixo, vou apertar Alt R, e vou apertar a setinha para cima, ó, ele vai redimensionar aqui o roteador, e aí eu posso dar comandos aqui, ó, então ele já está funcionando, ele está funcional, como eu falei, ele é bem rápido para ligar, tá? O router Linux, o router Cisco, né, se eu clicar também, ó, ele já vai estar aqui, ó, só que está no processo de boot, tá? Então ele está funcionando. Esses dois rodam via terminal aqui, ele usa um telnet para fazer a conexão com essas máquinas aqui, roda via terminal. O OpenBSD roda via VNC, tá? Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir outra telinha, tá, ó, e ele está dando boot do BSD, tá? Então, sem a virtualização nested lá, ele vai demorar muito aqui. Aqui ele demora um pouco menos, tá? Não vou esperar as máquinas ligarem, ó, o Cisco ainda está ligando, tá? Mas no geral o do Q1 aqui vai demorar bastante, tá? Talvez alguns minutos ali. Depois que ela liga, né, dá para trabalhar de forma mais rápida, mas enquanto ela está ligando ela demora bastante, tá? O Cisco aqui já está quase terminando, tá? Então, ó, posso vir aqui, ó, então, terminal da Cisco aqui, ó, então tá dando boot a Cisco, tá? O Linux já mostrei, né? Tá aqui, o Linux está funcionando já, posso pegar o IP, ó, DHCP CDTH0, eu não fiz a ligação com a nuvem aqui, ó, deixa eu ligar, senão ele não vai conseguir pegar IP. Então, fiz a ligação, vou pegar o IP, ó. Tá requisitando o IP. Pegou. E agora já poderia acessar a internet, ó. Então vou pegar aqui a telinha dele, ó. www.google.com.br. Ó, tá pingando, pode acessar, ó. Linux www.google.com.br. Então meu browser texto aqui. Ó, Google. Ok? Então, fazer a pesquisa Google. Estou navegando aqui dentro da VM que está dentro da VM, ok? Tá, então, ó, o BSD está ligando, como eu falei, ele vai demorar, tá? Mas ele vai conseguir ligar. Se eu quiser maximizar a tela dele, mandar para outro lugar, ó, então vou mandar para outra tela, tá? Então vou apertar Alt Shift
2, ele mandou para o ambiente 2, clicar Alt 2, ó, então tá ligando ali, ó, tá terminando a parte de ligar, tá? Não vou esperar ele ligar. A senha dessa VM do OpenBSD usuário aluno, senha 1, 2, 3 mudar, e tem usuário root, a senha também 1, 2, 3 mudar, tá? Então você pode fazer o acesso por ali, ok? Então vamos ficando por aqui, espero que tenha sido útil o vídeo aí, tá? E espero que o script ajude na parte de configuração, né, do GNS3, né, porque, como eu já comentei, não é um ambiente muito fácil de configurar, por isso que eu fiz esse script aí, né, para quem está começando a não apanhar muito ali, tá? Mas ele é bem legal, né, porque o GNS3 permite a interligação de vários ambientes, várias VMs ali, tá? Então isso é bem interessante. Tá? Ele está terminando o boot aqui, ó, habilitou o PF, tá? Provavelmente as próximas partes aqui são de login, e aí a máquina já estaria funcional. Eu vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.